qual que é... Em que pé tá o lance, a situação do atentado ao Trump? O que a gente sabe de concreto, em que pé que tá? Porque, a gente estava conversando antes aqui, eu sei que já tem um monte dessas teorias da conspiração vencidas, mas surgiram um monte, né? Um troço... isso daí foi encomendado, isso daí os caras mandaram matar o Trump. Como é que pode? Esse cara conseguiu dar esse tiro. Eu lembro de ver um vídeo que os caras... tem um cara filmando, o cara em cima da casinha lá, aí falando com polícia, aí o som que tá nesse vídeo. Os caras sincronizam com o som do que tava rolando de fato lá no comício, e aí chega à conclusão que demorou 3 minutos, ou sei lá quanto tempo, desde que o cara viu até o tiro, e não aconteceu nada, e um monte de teoria, um monte de coisa. Nesse momento, como é que tá isso daí? Olha, tem uma investigação acontecendo que está sendo conduzida e acompanhada por diferentes instituições dos Estados Unidos. Então, quem está prestando contas e lidando com isso é uma mistura de FBI, Serviço Secreto, o Congresso americano criou uma comissão para avaliar o que está sendo produzido, além de instâncias, obviamente, das partes envolvidas, né? A galera da campanha do Trump está envolvida e tudo mais. Então, assim, primeiro, acho que é muito importante ter claro que, apesar de o Serviço Secreto, o FBI e tal, agirem e estarem a serviço de um governo, que no momento é o governo do Biden democrata, nos Estados Unidos existe uma grande autonomia, sobretudo para áreas estratégicas, que são, em geral, dominadas por figuras de carreira, são figuras técnicas, e que exercem as suas funções sendo sempre assistidas por outros. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, ainda mais num mundo polarizado como a gente está vivendo, e lá em particular, que na primeira tentativa de, sei lá, esconder alguma informação, ia ter 500 pessoas em cima fiscalizando para sinalizar em direção oposta, né? É muito difícil você, no mundo democrático e, sobretudo, no mundo tão multifacetado como a democracia americana, com todos os seus defeitos, que você consiga criar uma narrativa coesa que não vai ser questionada por ninguém, né? Que ninguém vai levantar a mão e dizer, não, peraí, né? Não é bem assim. É muito difícil. E isso já teve, enfim, manifestações ao longo da história em outros momentos, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo, vocês não conseguem nem combinar o Natal em família fazendo um acordo entre 25 pessoas. Você imagina combinar com toda uma estrutura de governo, com um monte de gente com interesses variados, para que todo mundo conte a mesma história, que não é verdade. Então, as teorias da conspiração, elas sempre são perfeitas, e por isso elas justamente são impossíveis, porque a vida não é assim. Mas tirando essa galera que está toda acompanhando, investigando, o que a gente, assim, como consequência disso, o que a gente sabe? A gente sabe pouca coisa, porque provavelmente o processo está correndo com algum grau de sigilo. Mas, de fato, já está claro que houve negligência, então houve uma falha de ação das forças que estavam responsáveis pela segurança. Eu estava comentando com você antes que eu participei de vários comícios, como eu disse aqui, e eu sempre acho que aqui, não sei se agora mudou, né? Talvez no futuro os comícios também, assim como os aviões no pós-11 de setembro viraram né, um ambiente super, assim, estéril e tal. Talvez agora os comícios também sejam diferentes, mas até então os comícios nos Estados Unidos são zero o que as pessoas romantizam, assim. Claro, tem um nível mínimo ali de controle de segurança, mas é um ambiente em que o candidato está lá para ser acessível às pessoas. Então, assim, eles chegam perto, eles interagem, né? Eu estava comentando antes das minhas experiências, eu mesma, nas minhas redes está lá e dá para achar na internet. Eu fiz um monte de vídeo que na época viralizou com os candidatos. Eu fiz um vídeo da Hillary, que eu chamo ela assim, ela vira e fala, oh, Brasil, hello, Brasil, né? Faz assim e tal, abre o olho, assim, um olhão azul bem grande na cara da câmera. Eu gravei um vídeo do Biden mandando um recado na época do impeachment aqui pro Brasil. Então, assim, não é uma coisa inacessível, é feito para você conseguir interagir. Eles valorizam isso. Então, é claro, não é para ninguém atirar no candidato, mas tampouco é tão absurdo pensar que aquilo seria possível, porque os ambientes, eles, até então, pelo menos, tinham ali uma estrutura, mas eles
deixavam margens para que coisas assim pudessem acontecer. E acho que nos próximos meses o que a gente deve acompanhar são os desdobramentos dessas responsabilizações. Já teve figuras que foram demitidas em relação a isso, outras que se exoneraram, pediram demissão, porque reconheceram que a liderança e a estratégia não foram bem definidas. Existem investigações sendo realizadas para mapear acusações que apareceram de que forças de segurança teriam sido informadas de que haveria alguma ameaça e que elas não teriam reagido com a rapidez ou eficiência necessária. Isso também está em apuração. Os vídeos todos, tem um monte de depoimentos que foram colhidos. E do ponto de vista do atirador, as próprias motivações são muito, assim, pouco exploradas, né? O FBI, que depois, recentemente, numa comissão do Congresso, relatou o que conseguiu levantar. Então, que era um jovem que, diferente do que circulou em muito lugar, né? Até circularam uma foto de uma pessoa errada primeiro, né? Teve uma primeira pessoa que disse, atirador e tal, depois não era nada daquilo, assim. Era um cara jovem, de 20 anos, que formalmente estava filiado ao Partido Republicano, ele, que é o mesmo partido do Trump, ele vem de uma família que tem mistura partidária, o pai é republicano, a mãe é democrata, ele foi durante muitos anos ligado aos avós, que também tinham diferentes preferências, então um ambiente mais híbrido. Ele era um entusiasta das armas, ele era um atirador, tinha armas no próprio nome, a família tem um histórico de possuir armas, mas armas legalizadas e tal, num estado em que isso é possível. Não tinha um histórico, como também foi muito explorado logo no começo, que é o tradicional dos grandes episódios envolvendo atiradores nos Estados Unidos, de bullying, etc. Pelo contrário, teve vários depoimentos relacionados à vida escolar, à vida familiar dele. Então, ninguém relata nada desse tipo. O que dizem é que ele era um cara calado, meio isolado, mas até onde as pessoas identificaram gentil. Ninguém nunca pensou que ele fosse dar um tiro no Trump. Ele era um cara que trabalhava numa casa de repouso de idosos, e ele estava, tipo assim, ajudando a criar mecanismos na casa de repouso para os idosos terem uma vida melhor. Então, assim, acima de qualquer suspeita num primeiro momento, né? E o que disseram também nesse depoimento é que no celular dele o que eles encontraram foi pouca informação. Encontraram uma foto do Trump e uma foto do Biden, tinha foto dos dois. Então, levantaram algumas informações da internet, dos computadores, acharam que ele, de fato, fez algumas pesquisas sobre a morte do JF Kennedy, né? Fez pesquisa sobre assassinato, coisa assim. Então, tudo indica que ele estava planejando. É claro que foi premeditado e que houve um certo nível de profissionalização nessa premeditação. Ele visitou o local antes, ele sobrevoou com drone o lugar antes. Então, a gente tem esses picados de informações que foram as informações oficiais públicas, mas eu tenho a impressão que os detalhes, efetivamente, devem aparecer com o passar dos anos, né? Isso realmente, acho que até para não elevar o nível de tensão agora, eles estão mantendo privadamente, essa é a impressão que eu tenho.